glória ao justo. Esta é a edição 966, ano 19, o tema Jesus e sua poderosa mensagem. Jesus e sua poderosa mensagem. Quem escuta a mensagem de Jesus, quem aprende com Jesus, tem um benefício grandioso, porque sabe que é verdade. Os homens podem utilizar alguns artifícios, os homens podem ter algumas jogadas, mas o Filho de Deus só tem graça, muita graça. E é a maravilhosa graça que nos faz estar em pé. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O nosso texto, meus amados irmãos, Lucas capítulo 4, versículos 14 a 22. É um privilégio grande meu e de vocês. É um grande privilégio nosso, meu e de vocês, ter a participação na obra de Deus, fazer parte da Igreja de Jesus Cristo, estar de alguma forma capacitado pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo para ajudar, capacitados para ensinar, capacitados para influenciar os nossos queridos irmãos. Então, meus queridos, é algo maravilhoso. Eu me sinto feliz, abençoado, eu me sinto alegre, eu me sinto muitas vezes até indigno de fazer uma obra tão poderosa, tão maravilhosa. Portanto, meus queridos, é necessário a gente estar em comunhão com Deus, é necessário a gente estar em sintonia com os céus. E nesta sintonia é por causa da graça maravilhosa do Senhor Jesus. A nossa leitura, Lucas capítulo 4, versículos 14 a 22. E pela virtude do Espírito Santo voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, restaurar a ação da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura perante vós. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e perguntavam: Não é este o filho de José? Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, lemos a tua palavra, fala conosco, fala com os meus irmãos, dá graça a cada um, manifesta o teu poder, Senhor, na vida da igreja. Nos ajuda, Senhor, a te servir. Nos ajuda, Senhor, a andar na tua presença e nos dá compreensão deste amor tão profundo que é o amor de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado e exaltado seja o Senhor. Meus queridos irmãos, é um privilégio ler a palavra, é um privilégio expor a palavra, e nós temos esta necessidade diária de ouvir a palavra do Senhor, de anunciar a palavra do Senhor. O mundo é repleto de necessitados de socorro, necessitados de ajuda, necessitados de orientação, necessitados da salvação. E nós não podemos deixar de levar a palavra, a mensagem do Senhor. É necessário fazer isto, e mesmo a gente tendo alguma limitação, ou muita limitação,
nós não podemos jamais prescindir desta palavra santa. O texto lido nos fala do início, o comecinho do ministério de Jesus. Ele foi batizado no Rio Jordão, passou pela experiência do jejum, de quarentena, 40 dias em jejum, oração, passou pela perturbação de Satanás, passou por algumas injúrias de seus patrícios e voltou para a Galileia, na virtude do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, na orientação do Espírito Santo. Jesus voltou para a Galileia. Mas a sua fama começou a se espalhar naquela região. A Galileia tinha a Alta Galileia, a Baixa Galileia, tinha a Itureia e tinha Decápolis, na região da atual Jordânia, 10 cidades de gentios, ou cidades de população, maioria gentílica, e, portanto, havia muita gente para ouvir a palavra, para buscar, de alguma forma, uma orientação do Senhor Jesus, ou para realmente, por curiosidade, querer conhecê-lo. A sua fama correu por todas aquelas terras, e ele ensinava nas sinagogas, e todos elogiavam Jesus. Uma das coisas maravilhosas que eu ensino, porque eu pratico e sei que vale muito, é congregar. Jesus congregava. Os judeus levavam a sério a participação no culto, na sinagoga e no templo. Os que podiam, os que habitavam em Jerusalém, iam para o templo. Os que habitavam fora iam para as sinagogas. Muito embora no dia de sábado, por exemplo, a maioria era nas sinagogas, porque eles não podiam, não queriam andar mais do que 1000 passos, 1000 passadas, julgando que uma passada seria 1 metro, e eles tinham essas regras todas. Regras ali não faltava temor, faltava sabedoria, faltava humildade, faltava graça, mas regras não faltavam. E eles, portanto, congregavam, levavam muito a sério esta participação semanal no trabalho da sinagoga e no templo, e Jesus estava ali, ele ensinava nas sinagogas, e nos diz o versículo 15 que por todos ele era elogiado, louvado aqui, elogiado, porque Jesus não foi visto por eles como merecendo louvor como Deus. Pelo contrário, eles questionaram muito isto depois. Eles aceitaram a condenação ao Senhor Jesus, aceitaram o justiçamento a Jesus, o caso, a execução, porque achava que ele realmente tinha blasfemado, dizendo que era o Filho de Deus, que era igual a Deus. Portanto, louvor aqui, por todos era louvado, no sentido de ser elogiado, reconhecido como uma pessoa que tinha uma palavra ungida. O versículo 15 diz que ele, chegando a Nazaré, falou primeiro da Galileia. A Galileia era a região, e Nazaré era a sua cidadezinha, uma cidade muito pequena, longe da praia, portanto, sem muita vida, e ele chegou à sua cidade, na cidade onde fora criado, e no sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler. Era bastante comum nas sinagogas, aqueles judeus que participavam na sinagoga local, eles podiam tomar a iniciativa de, como voluntários, fazer leituras. E, em alguns casos, era solicitado pelo chefe da cerimônia, pelo chefe da sinagoga, para que ele fizesse. E aqui não vem o caso, não sabemos se ele se ofereceu voluntariamente, que era natural, era muito natural, além de haver a proposta. Tem alguém que quer dar uma palavra? Tem alguém que... Era assim.
Nós encontramos isto até nas sinagogas das províncias distantes, dos países distantes. Ele levantou-se para ler. O líder da cerimônia, aquele ajudante lá, uma espécie de levita, lhe deu um rolo, e é bom você aprender, saber, lembrar. Os livros de hoje é uma maravilha, eu tenho a Bíblia completa e eu levo no bolso, né? Mas na época, cada um dos livros era um rolo e não era dividido em capítulos, e em versículo também não, portanto, era aquele textão. E os judeus, eles tinham muita habilidade com a palavra, e aqui nos diz que lhe deram o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Ou seja, ele não abriu o livro como nós abrimos um livro, ele desenrolou. Ele desenrolou de uma haste para outra. E achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Esses textos, eles eram evitados. Existiam alguns textos nas Escrituras que eram evitados. Os judeus, eles admitiam que esses textos só deveriam ser lidos, só deveriam ser vivenciados pelo Messias. E Jesus chamou a atenção com esta leitura, porque ele achou o lugar que estava escrito, ele fez a leitura. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar, me ungiu, me enviou para evangelizar e para curar os quebrantados de coração, para pregar liberdade aos cativos e restauração da visão aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar a reconciliação com Deus, o ano aceitável do Senhor. Quando ele fecha o livro, ou quando ele enrola o livro e entrega de volta ao ministro de cerimônia na sinagoga, assentou-se, que era a prática deles, eles assentavam-se e falavam assentados. Na sinagoga isto era comum. E ele assentou-se e, de repente, não tinha ninguém que estivesse olhando para outro lugar ou para outra pessoa. Todos ficaram atraídos, olhando para ele e, digamos, espantados, porque admitiam que aquela leitura só poderia ser realmente explanada pelo Messias. Digamos que o sacerdote lesse em voz baixa. Os mestres liam, mas eles liam reverentemente e silenciosamente. Mas Jesus leu em alta voz. Jesus entregou de volta ao ministro. Jesus assentou-se e foi explanar a leitura que ele tinha feito. Ele disse para todos e o espanto aumentou: hoje se cumpriu esta escritura perante os vossos olhos. Era uma declaração: eu sou o Messias. Equivalia a essa declaração: eu sou o Messias. Pelo que ele fez, pela leitura que ele fez, e pela forma como ele sentou-se e, mesmo com a congregação, a sinagoga
estando perplexa, ele confirmou a perplexidade de todos. Hoje se cumpriu esta escritura. Equivalia à sua declaração: eu sou o Messias. Vocês estão diante do Messias. Vocês estão diante do ungido. Vocês estão diante do servo do Senhor, que através deste servo ele fez as mais belas promessas: restaurar o trono a Davi, reinar eternamente, libertar completamente toda a nação. E para eles era um grande susto, porque se realmente Jesus era o Messias no conceito da sua geração e iria cumprir com literalidade as profecias, então haveria uma guerra logo a seguir contra todo o Império Romano, e era realmente um susto atrás do outro, era perplexidade crescente. Estava crescendo entre eles o temor. Ele disse: hoje se cumpriu. O versículo 22, meus amados irmãos, nos diz que todos davam testemunho, todos admiravam ele, todos eram atraídos por ele e davam testemunho da sua vida, do seu exemplo, da sua pessoa, criado ali naquele lugarzinho chamado Nazaré. Todos conheciam, todo mundo se conhecia. Entre os judeus era assim. Entre os judeus não tinha um estranho. Quem é aquele? Sei lá, não existia. Quem é aquele? Aquele é fulano, é da tribo de fulano, é do clã de Cicrano, os pais eram fulano, Cicrano e Beltrano. Nós encontramos fartas expressões para justificar esta verdade. Quando Noemi volta de Moabe, já sem o marido, sem os filhos, vem a Ruth, moabita, com ela, e o Boaz pergunta aos seus empregados: quem é esta moça? Esta moça é a Ruth. Esta moça, ela diz que o nome dela é Ruth. Ela veio com Noemi. Ela veio com Noemi. Noemi de Elimeleque, Noemi, a mãe de Malom e Quilion. Todo mundo se conhecia entre os judeus. Todos em Nazaré sabiam quem era Jesus, quem era José, quem era Maria. Todos conheciam. Um lugar pequeno e, além de tudo, vinculado, todas as famílias vinculadas à sinagoga. E todos lhe davam testemunho, todos se admiravam, todos elogiavam e se maravilhavam de sua pregação. Se maravilhavam de sua palavra, das palavras de graça que saíam da sua boca. Nosso tema: Jesus e sua poderosa mensagem. Mensagem de libertação. Mensagem de encorajamento. Mensagem de restauração da comunhão. Mensagem de vida. Todos davam testemunho: eu sei quem é ele é Jesus, ele é o filho de Maria, ele é o filho de José. Eu sei,
Mas e agora? Como é que ele está falando isto? Como é que ele fala tanto assim? Como é que ele tem esta palavra tão poderosa? Se conhecemos ele, se todos o conhecemos, todos sabemos, não é este mesmo o filho de José? É o filho de José, sim. E como é que isto acontece? É porque ele era o filho de José, humanamente falando. Mas ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Messias prometido. Ele é a solução para a humanidade, o problema do pecado. A solução é com Jesus. Hoje se cumpriu, dizia Jesus, e assustou a sua comunidade. Assustou o chefe da sinagoga, assustou o chefe do cerimonial. Ninguém ali, naquele dia, ficou indiferente com o que ouviu, porque aquele texto era messiânico, lido com reverência e silêncio. Mas Jesus tinha graça e autoridade para proclamar alto e bom som. E todos davam testemunho da sua pessoa. Todos se maravilhavam da sua mensagem e se admiravam por causa da sua ascendência. O pai é José, a mãe é Maria, a família está toda aqui. Aqui está o Tiago, o José filho, se fosse aqui seria José Júnior. Aqui está o Simão e o Judas. Ele tem 4 irmãos, ele tem várias irmãs. Seus pais aqui. E como é que ele tem esta graça para falar assim? De onde veio isto? De onde lhe veio tudo isto? Ele é o Verbo de Deus. Ele é a palavra viva. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Príncipe da paz. Ele é o inspirador da igreja. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele era o Messias para Israel e o Salvador para os gentios. Meus queridos irmãos, é um privilégio maravilhoso, meu e vosso, falar do amor de Deus, experimentar o amor de Deus, dar testemunho do poder de Deus e ainda ensaiar, pregar a palavra do Senhor, sua poderosa mensagem. Que Deus abençoe e guarde você, sua vida, o seu lar. Se você tem anseio ministerial, busque. Deus pode te usar poderosamente. O mundo está morrendo, o mundo está com fome, e até a igreja está sofrendo, porque nós não buscamos como deveríamos. Se você tem desejo no seu coração de servir ao Senhor no santo ministério, busque. Ele tem a palavra da vida. Ele tem a mensagem graciosa e poderosa para encher o teu coração. Bendito Deus, Pai Santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos, ó Deus, pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, por todas as bênçãos recebidas
de tuas santas mãos. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos e ouvintes, pelos meus ajudadores. Obrigado, meu Senhor, pelas emissoras nas quais pregamos a tua palavra. Querido Senhor, obrigado, meu Senhor, por todas as bênçãos. Obrigado, meu Senhor, pelo teu grande amor. Querido Pai, ouve a nossa oração. Nós oramos, nós agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.